Olá, pessoal. De novo, espero que esteja tudo bem com vocês nessa nova semana aí de estudos que a gente inicia. E para o primeiro vídeo dessa semana, eu trago mais um pouquinho do conteúdo de absorção. Na aula passada, eu já apresentei os principais fundamentos, né, e alguma explicação do equipamento de absorção, e agora, nessa segunda e última videoaula sobre esse tema, a gente vai finalizar o assunto fazendo balanços e mostrando os equacionamentos para vocês para resolver problemas de absorção. Então, vamos lá? Bom, para hoje, então, a gente vai trabalhar os elementos de cálculo. Vamos falar de balanço de massa e relacionar essas informações com relação de equilíbrio. Já vimos isso antes, né? Nós vamos aí retomar e ver que a gente tem uma certa similaridade com o método de Mackey-Bethile que nós usamos lá no processo de destilação. Então, vamos começar. O balanço de massa a gente emprega em algumas situações de problemas, né, em colunas de absorção. Com ele, a gente consegue relacionar as quantidades produzidas com as alimentadas, utilizando as composições correspondentes. Já vou mostrar no esquema para vocês. Podemos falar também de vazões e calcular o que for necessário sobre correntes internas e podemos tirar informações suficientes para fazer cálculos de recuperações e rendimentos. Esse aqui, pessoal, é o esquema da nossa torre, da nossa coluna, do nosso equipamento de absorção, que eu gostaria que vocês fizessem aí no caderno, nas anotações de vocês, porque era o esqueminha que eu faria na lousa, né, durante a nossa aula, se a gente tivesse presencial. Então, pessoal, na torre, né, no equipamento de absorção, a gente trabalha também com 4 correntes. São 2 correntes de entrada e 2 correntes de saída. Tá? Reparem que no meu esquema essas correntes estão contra corrente, enquanto eu tenho o gás ascendente, o líquido é descendente. Questões de nomenclatura. A corrente gasosa que contém o meu soluto A em um gás B leva o nome de G, tá? Então a corrente gasosa G ela é ascendente na torre. Veja, eu tenho G aqui ascendente na entrada e G na saída. O B do índice de G é base. Então eu tenho vazão e composição da minha corrente gasosa na base, por isso o índice B, e vazão e composição dessa corrente gasosa no topo, por isso o índice T. Tá legal? E o tempo todo a gente vai estar analisando a composição desse soluto A, do componente que muda de fase, que sai da fase gasosa para a fase líquida. Então, o Y é a composição do componente A na fase gasosa na base. E esse Y é a composição, né, a fração aí do componente A na fase gasosa no topo. Reparem que eu desenhei cinza escuro a entrada e cinza claro a saída. O que eu quero representar com isso? Que eu estou perdendo o soluto, tá? Eu estou removendo esse componente A da fase gasosa que está indo para a corrente líquida. Então, ele estava rico, entre aspas, no soluto, na base e mais pobre no topo. O que eu quero falar para vocês também, pessoal, é que aqui nesse tipo de operação é muito comum a gente trabalhar com soluções, com vazões assim de composições diluídas de soluto. Então é sempre muito mais gás do que soluto, é sempre muito mais líquido do que soluto, tá? Mas se eu comparar o soluto na entrada e na saída, na base eu tenho maior quantidade do que no topo. E a outra corrente é a corrente de líquido. Ela vem descendente, tá? Pela minha coluna, e ela entra, então ela chama LT no topo, LB na base, e X é a composição da fração da parte líquida. Então, XT é a composição em relação a esse soluto A no topo, e XB é a composição desse soluto A na base. Mudou a cor a hora que eu colei aqui no Google Apresentações, mas ela entra clara, livre de soluto e sai escura, carregada de soluto. É muito comum a gente simplificar as nossas equações considerando a quantidade de soluto na entrada da torre zero.
tá? Como zero. Então, pessoal, são aí 4 correntes, 2 de entrada e 2 de saída. Assim, acho que vocês vão concordar comigo que o balanço de massa global, considerando a coluna fechada como um todo, tá? Porque ela pode estar sendo operada em estágios, mas no total aí, então, tudo que entra é igual a tudo que sai. Entra corrente líquida pelo topo e gasosa pela base, e sai líquida na base e gasosa no topo. Tá? E a gente pode, além do balanço global, fazer também balanço para componente. Pode ser tanto para o componente A, quanto para o B, quanto para o C, mas normalmente a gente faz para o soluto A, tá? Porque é dele que a gente tem mais informações aí que o equilíbrio vai nos ajudar. Bom, a equação 2, então, é o balanço de massa para componente. De novo, X, corrente líquida, Y, corrente gasosa. A gente pode fazer também um balanço parecido com o que a gente fez quando nós dividimos a coluna de destilação em região de retificação e em região de esgotamento. Aqui na absorção, reparem que nós não temos uma alimentação intermediária na coluna. Tá? Isso é bem diferente da coluna de destilação. Eu não tenho um prato F, eu não tenho uma alimentação F entrando no meio. São 2 entradas e 2 saídas pela base e pelo topo, só. Mas, para nos ajudar aí nos cálculos dos números de estágios em coluna, é conveniente a gente dividir essa coluna em 2 regiões, e aí eu posso fazer o balanço de massa para esses N estágios. Sei lá, quantos enésimos estágios eu vou considerar, tá? Porque aí aparece o índice, pessoal, de novo, né? A corrente leva o nome do estágio em que ela está saindo. Então, aqui no meu enésimo prato, vem descendente e sai do enésimo prato a corrente LN com composição XN e chega no enésimo prato a corrente GN-1. Estamos contando a coluna de baixo para cima, tá? Essa é a notação para contagem de baixo para cima dos números de estágios. Então, a gente pode fazer balanço de massa global nessa região aqui, ó, marcada nesse volume de controle, tá? E podemos fazer o balanço de massa para componente também. E por que eu faço isso, gente? Mesma coisa que a gente já fez anteriormente. Eu posso arranjar essa equação agora, deixando y em função de x, porque vai ser conveniente para eu tratar exercícios e questões de cálculo de número de estágios aí, tá legal? Então, eu posso chamar essa equação 4 da minha linha de operação. Vejam, a linha de trabalho ou a linha de operação veio do balanço de componente em N estágios dessa coluna. Tudo bem? Acho que até aí tudo tranquilo, né? Só reparem num pequeno detalhe também que difere lá do que a gente fez com destilação. Eu ainda não estou chamando de reta de trabalho ou reta de operação. É uma linha, é uma curva, tá? E nem em todos os momentos, em todas as regiões dessa curva ou em todas as situações ela vai ser uma reta. Me fica conveniente se ela for. Nós já vamos chegar lá. Contracorrente com correntes immiscíveis, tá? Normalmente essa aqui é a situação de operação mais comum, tanto na prática quanto nos nossos exercícios didáticos de sala de aula. É um caso importante em que o soluto A, né, aquele componente que eu quero mudar de fase, ele está sendo transferido quando a corrente G contém somente os componentes A e B e a corrente L somente os componentes A e C, tá? Tô falando aí de misturas binárias. Eu vou trabalhar com 2 componentes na corrente gasosa e os 2 componentes na corrente líquida, sendo o A comum a essas 2 correntes. E além disso, né, para facilitar a nossa vida aí didaticamente, para resolver os exercícios, e muitas vezes dá para levar para situações reais, as 2 correntes são immiscíveis entre elas e somente A é transferido. Ou seja, o B, o gás B, não se dissolve no líquido, ele não tem afinidade, ele não se transfere para o líquido e o líquido também não muda de fase, também não passa para o gás. Tá? E aí eu não tenho essa transferência de B para C, nem de C para B. Apenas o A transita entre as fases.
Se as correntes L e G, vejam, L é o líquido descendente, G é o gás ascendente, são diluídas no componente A, ou seja, baixas concentrações de A. Nesse caso, né, se o A é muito pouquinho em relação ao B e em relação ao C, a gente é fácil, a gente erra pouco se considerar que essas correntes são aproximadamente constantes, né? Porque L vai ganhando soluto A, enquanto G vai perdendo soluto A. Mas se o A for muito pouquinho em relação ao B, se o A for muito pouquinho em relação ao C, eu não erro tanto em dizer que L e G não variam ao longo dos estágios. E aí essa relação aqui também pode ser considerada constante. Tá? Em colunas de absorção, a linha de operação não é necessariamente uma reta, pois Ln e G, n-1, né, lá no final do volume de controle que eu fiz nos N estágios, variam de uma placa para outra em proporções diferentes. Tá? Em algumas situações específicas, a gente pode dizer que elas pouco variam, mas nem sempre eu posso considerar isso. O que acontece então na absorção? Vejam se vocês concordam. L e G aumentam na direção da base. Tanto L quanto G, a vazão do líquido, quanto a vazão do G, tem mais soluto na base. Tem maior quantidades, vazões, né, na base e menor no topo. Sim, acho que faz sentido, né? No topo o L entra livre de soluto, é só ele. E no topo o gás sai com menos soluto, porque ele estava cheio na base, né? Ele passou pela coluna para ser removido. Aí nós precisamos então da ajuda de relações de equilíbrio para nos ajudar, junto com o balanço de massa, a calcular o número de estágios. E aí a gente vai ter relações de equilíbrio desse tipo aqui, ó. Qual é a composição naquele prato, na fase gasosa, em função da composição que deixa aquele estágio na fase líquida, tá? Muito parecido também com o que a gente viu aí em coluna de destilação, e aí a gente recorre à literatura para obter informações de equilíbrio daquela mistura estudada. Então, a gente fica com um diagrama, né, e com uma forma aí de olhar para esses problemas sobre absorção muito semelhante ao que a gente estudou lá em McKee-Bettini. Então, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Olha, é um gráfico XY, tá? X, composição do meu soluto na fase líquida, e o Y, composição do soluto na fase gasosa. Aqui, pessoal, que eu marquei em roxo para vocês é a minha curva de equilíbrio, tá? E aí, para cada substância estudada, né, para cada mistura aí, soluto, gás, líquido, aquele gás, aquele líquido, a gente tem uma determinada curva de equilíbrio. Vou tirar o meu roxo. Olha só, pessoal, para baixas concentrações aqui, ó, quando eu estou bem baixinho em concentração do X e do Y, ela parece muito com uma reta. Mas conforme eu vou aumentando a concentração, estava linear, estava pontilhado e agora vai ficar contínuo, ela já vai tendendo a fazer uma cara que não é necessariamente uma reta, tá? Então, dependendo da região em que eu estou trabalhando, eu não posso considerar essa curva linear. Aqui eu marquei em roxo. Aí marquei em verde outra curva, pessoal. Essa curva aqui é a minha curva, é a minha linha de balanço de massa, tá? É a linha de trabalho, é a linha de operação, é a do balanço de massa. Tudo bem? Então, a gente vai ter sempre num gráfico de absorção, quando eu estou estudando a absorção de um componente, a curva de equilíbrio para baixo da curva do balanço de massa. Aqui, esse ponto B, na parte mais alta dessa curva, me representa a base, e aqui no ponto mais baixo dessa curva eu tenho o topo da minha coluna, tá? Cuidado aí para não confundir, tá? Mas na absorção, lembram, a base é a região mais rica de soluto, tanto na fase líquida quanto na fase gasosa. E o topo é a região mais pobre de soluto, tanto na fase líquida quanto na fase gasosa. Tá? Então, a base e o topo são assim representadas na minha linha de trabalho.
Sobre as relações de equilíbrio agora. Para cálculo do número de estágios teóricos, a gente precisa então das relações de equilíbrio junto com o balanço de massa, tá? E aí, essas relações de equilíbrio, essas curvas que a gente vai buscar na literatura ou que a gente vai buscar informação para construir essas curvas, elas podem nos ser apresentadas de pelo menos aí 3 maneiras, ou a gente pode encontrar de 2 delas e calcular uma terceira, assim, ó. Eu posso encontrar y versus x, onde y é a fração molar do soluto no gás e x é a fração molar do soluto no líquido, já falamos sobre isso, mas também, né, como a gente está trabalhando com gás, pode ser que em algumas situações nos apareça pressão versus concentração. P é a pressão parcial do soluto no gás em equilíbrio com a solução de concentração C, daquele nosso outro componente, tá? Como é gás e líquido, às vezes as informações vêm na forma de pressão parcial e de concentração. E por último, tem aqui também uma outra situação que nos é conveniente estudar e conhecer a partir de agora, isso é novidade aqui nas nossas operações unitárias, que é y versus x, porém agora reparem que a fração molar eu representei com letra minúscula. Essa outra composição aqui, que eu vou chamar de razão molar, eu vou representar com letra maiúscula, tá? Provavelmente vocês já devem ter estudado esse tipo de cálculo aí, de fração, razão, mas só se atentem se o x e o y de vocês, o minúsculo e o maiúsculo, for muito parecido na hora da letra cursiva, cuidado para não confundir. A hora que a gente estiver falando de fração molar, ou a hora que nós estivermos falando de razão molar. Nesse caso aqui, ó, pessoal, y e x, que eu vou escrever com letra maiúscula, significa que x não é mais apenas, né, a fração molar daquele componente na mistura, mas é sim o número de mol de soluto por mol de solvente, isento de soluto. Esse é o do líquido. E o Y é o número de mol de soluto por mol de gás isento de soluto. Como que eu costumo chamar isso, né? Eu penso assim, veja se eu ajudo vocês. Quando é fração, eu penso assim, é aquele componente no todo. Então, é quanto de A eu tenho no todo, em A mais B. Já a razão, eu penso assim, é ele no outro. É quanto componente eu tenho de A no B, e não no A mais B. A fração é ele no todo. A razão é ele no outro. Tudo bem? Vejam, número de mol de soluto por mol de solvente, ou seja, o outro. O X é quanto de A eu tenho no líquido solvente que eu estou usando. E o Y maiúsculo é quanto de A eu tenho no gás, tá? No B que está junto com ele. Tudo bem? E aí essas relações 8 e 9 aqui são verdadeiras, tá? Eu posso calcular o x maiúsculo fazendo aqui a conta da fração molar, tá? Então é ele no outro, ele no outro. Pensando que a gente só vai estar trabalhando com misturas binárias. Por que isso, pessoal? Porque assim a gente consegue uma constância na base de cálculo ao longo da coluna. Se a gente faz todas essas relações e muda agora os nossos equacionamentos de balanço de massa para, ao invés de considerar como G a corrente gasosa total que entra na coluna A mais B, e L a corrente líquida total que sai da coluna A mais C, se eu considerar só o gás e só o líquido, eu posso falar com certeza que é constante, uma vez que o gás e o líquido são imissíveis. Tá? Então vejam, se eu disse anteriormente que as correntes Ln e Gn-1, elas eram variáveis, né, ao longo da coluna, porque elas vão perdendo, uma perdendo soluto e a outra ganhando, o G, o gás puro e o líquido puro, não. O gás puro e o líquido puro são sim constantes ao longo da coluna toda. A mesma vazão de gás do componente B que entra na base sai no topo. O que muda é a corrente gasosa como um todo, A mais B, mas a quantidade de B não se altera do início ao fim do processo, assim como a quantidade de L também, tá? A gente considera isso porque B e C são imissíveis. Então, eu posso saber pela relação molar que a diferença entre a base e o topo é o mol de soluto transferido
por mol de gás isento de soluto, ó, por mol de gás isento de soluto, o outro componente. E o mesmo vale para o X, tá? Então, uma das maneiras, né, de calcular, por exemplo, a recuperação de um composto por processo de absorção pode ser fazendo essa continha, né? Quanto de soluto foi transferido pelo tanto que entrou. Então é vantajoso trabalhar porque se eu penso só no B, só no C, e eles são constantes ao longo de todos os estágios da coluna, aí sim essa razão aqui é constante e a minha linha de trabalho vira uma reta de trabalho. Aí sim, tá? Então é vantajoso porque a gente pode trabalhar com retas de trabalho e não com curvas, com linhas, né, que podem ter em qualquer formato. Então, nesse caso, G e L são vazões de gás e líquido isentos de soluto. Então, estou pensando só na quantidade de B, do composto B, e só na quantidade do composto C. Aí o meu balanço pode ser arranjado assim, tá, pessoal? Então, se o L e o G são apenas as vazões livres de soluto, eu estou trabalhando com razões molares, tá? Ou relações molares também é outro nome. Não é mais fração. E é possível também calcular em função aqui dessas duas equações, tá? Então aqui, né, agora chamando só de L e X T maiúsculo. É topo e aqui base, tá? Então aqui é verdade essa relação aqui do balanço global das condições terminais. Tá legal? Então, essas equações marcadas aí, a equação para componente, a equação do balanço global, é importante a gente ter salvo, ter anotado aí no caderno, porque quando nós lermos um problema de absorção, vocês vão anotar tudo, esquematizar a coluna, ver tudo que tem e ver o que está faltando, porque várias informações a gente já conhece. O problema nos dá, né? O projeto nos pede. Mas sempre vai faltar uma ou outra informação e a gente vai precisar dessas equações para nos ajudar. Aqui, ó. Então, agora a gente tem Y maiúsculo, X maiúsculo, uma curva de equilíbrio e uma reta de trabalho, tá? Normalmente a gente conhece, nos é já fornecido, faz parte do problema e faz parte do projeto aí, do problema da vida. Composição, né, concentração, quantidade desse composto que eu quero remover na base e quanto eu quero chegar também, gente, quanto eu preciso remover, né? Muitas vezes são questões ambientais, são legislações ambientais que já nos impõem a quantidade que eu posso ter daquele soluto, naquele gás, por exemplo, a lançar na atmosfera, tá? E aí também a gente sabe, normalmente, se eu tenho soluto no líquido de lavagem aí, tá? Normalmente isso aqui é zero, porque se a gente está usando água ou outro solvente limpo, puro, ele já vem livre de soluto. E aí os balanços nos ajudam, então, a calcular as vazões, tá? As vazões, porque normalmente aqui eu sei que é zero. Então, eles nos ajudam a calcular o que falta aí. Certo? Então, o que mudou desse gráfico é porque a curva de trabalho virou uma linha, uma reta de trabalho. Para finalizar, tem um último tópico, né, que a gente precisa trabalhar, que é o seguinte: é uma maneira da gente estimar e calcular a vazão mínima de líquido de trabalho. Por quê? Porque o gás que precisa ser limpo, né, precisa perder soluto antes de seguir para a próxima etapa ou antes de ser lançado na atmosfera, vai ser lavado com uma corrente de solvente aí. Muitas vezes água, mas pode ser outro tipo de solvente que tem um custo. Né? Eu vou ter que comprar solvente, vou ter que gastar esse solvente. Então, me é conveniente saber qual é o mínimo de solvente que eu posso usar. E aí, se trabalha um pouquinho acima desse mínimo e calcula o número de estágios na coluna. Porque se eu usar o mínimo, na verdade, eu vou precisar de uma coluna infinita para aquilo funcionar. Né? A gente não trabalha no mínimo, mas conhece-se o mínimo, calcula-se o mínimo para trabalhar um pouquinho acima do mínimo. Tá? E como que a gente pode fazer isso, né? O mínimo de água para lavar uma corrente gasosa não é zero, né? Quem me ajuda a entender, a calcular o mínimo é o
equilíbrio daquela mistura que eu estou estudando. Então, vejam, aqui eu tenho uma curva de equilíbrio nesse gráfico e uma linha de trabalho, uma reta de trabalho, né? A reta de trabalho que a gente viu anteriormente tinha um topo e uma base, sei lá, que vinha mais ou menos aqui, né? O topo, pessoal, normalmente é fixo, assim, eu já sei tudo que tem no topo. Eu sei se o solvente entra puro no topo ou não, ou qual é a composição dele, e sei quanto que eu preciso que o meu gás tenha no topo, porque, por exemplo, a legislação ambiental me impõe. Tá? Então, o topo é fixo para mim. As composições do topo são fixas. Mas a base vai depender aí de quanto solvente eu gastar. Né? Quanto solvente eu usar. Se eu usar muito solvente, eu tenho mais chance de remover mais soluto do gás, né? Então vejam, aqui é o topo, eu tinha uma linha aqui a base, aí eu posso trabalhar com a inclinação dessa curva. Vejam, a inclinação é L sobre G. Tá? E uma vez também que o G é o gás que vem do meu processo, e eu estou querendo agora saber quanto de L eu vou gastar para gastar menos, para gastar o mínimo possível, né? O G é fixo. Então, se eu quero mexer na inclinação dessa curva, diminuindo o L, eu vou diminuir a inclinação da curva. Né? Era uma linha, uma reta de trabalho aqui, e aí eu vou diminuir até onde? Até onde ela encontrar com o equilíbrio. Não posso descer até a horizontal. Tá? Mas eu posso ir até um limite, que é onde ela encontra com o equilíbrio. Essa situação, pessoal, é uma situação extrema, né? Que é o máximo aqui da composição que eu posso conseguir, mas é onde eu teria um número infinito de estágios. Então, a gente calcula esse mínimo, muitas vezes, para trabalhar um pouquinho acima do mínimo e levar aí essa linha de operação um pouquinho mais para cima e poder calcular os degraus, né? Que são os estágios de equilíbrio. Tudo bem? Deixa eu ver. Eu acho que por enquanto é isso. Nos exercícios numéricos a gente vai poder praticar esse conceito, tá? Mas olhem para o gráfico, vejam a inclinação da reta de trabalho e como ela para no equilíbrio. E agora sim, gente, para finalizar mesmo, né? Eu queria apresentar para vocês uma situação que às vezes vocês podem se deparar aí em processos industriais, trabalhando com absorção, que seria operação em correntes paralelas. Porque desde a aula passada, né, da videoaula passada até aqui, eu só tenho falado de contracorrente. O tempo todo a gente está falando que o gás sobe e o líquido vem descendente. Mas em algumas situações industriais, pode ser que as correntes fiquem paralelas, por quê? Porque, pessoal, quando eu preciso de muitos estágios para conseguir uma remoção adequada, para conseguir atender o processo que eu preciso fazer, pode ser que a torre seja muito alta, tenha muitos estágios de equilíbrio. Então, às vezes é conveniente na construção construir duas torres e fazê-las operar em série. Tá? Porque senão ela ficaria impraticável de ser construída. Então, o que acontece? Olha, nesse caso, na primeira das torres, eu tenho o gás entrando pela base e saindo no topo, e o líquido entrando pelo topo e saindo na base. Sim, contracorrente. Mas o que acontece é que o próximo gás vai entrar no topo da próxima coluna. E aí ele vai descer em corrente paralela com o líquido de lavagem. Tá? Vejam, a corrente líquida vem do topo para a base na primeira coluna e de novo do topo para a base na segunda coluna. Entretanto, o gás na segunda coluna também vai do topo para a base. E aí, o que acontece é que a gente tem uma reta de trabalho com um coeficiente linear negativo, tá? Então, matematicamente muda um pouquinho, mas o conceito, o processo por trás é todo o mesmo que a gente veio desenvolvendo até aqui. Tá? Nesse tipo, então, de operação, a reta de trabalho tem coeficiente angular negativo. E aí, se a gente fizer balanço de componente, né, e deixar o y em função do x, fica negativo aqui o L sobre G. Tá legal? O procedimento é o mesmo. E é isso, pessoal. Esse é o último slide que eu preparei sobre absorção, né? E assim a gente encerra, tá? Esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês.
Tem aí exercícios propostos para vocês resolverem essa semana, para aplicar equações de balanço de massa, interpretar o enunciado, entender de qual componente eu estou falando, em qual corrente, né, para poder calcular. Então, a minha sugestão é, sempre que vocês forem começar o exercício, esquematiza a coluna, dá nome às correntes e começa a colocar os valores numéricos de tudo que o enunciado já fornece. Tá legal? E aí no nosso encontro ao vivo a gente tira dúvidas, confere os resultados dos exercícios de absorção. Bom trabalho para vocês e até breve!